Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Meio aqui na correria, um pouco atrasado. Entrando aqui ao vivo também no nosso Instagram. Hoje é dia 16 de novembro, quinta-feira. Estou substituindo Prabhu Paravioma, em virtude de uma circunstância lá pessoal que ele teve que atender. Então vou estar fazendo a leitura do Srimad Bhagavatam hoje nesse horário um pouquinho fora do nosso horário normal. Seja bem-vindo, você que vem se conectando aqui com a gente desde já. E vamos lá para a gente não perder tempo, seguir o protocolo e fazer a leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 1, verso número 21, beleza? Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer reverências à suprema personalidade de Deus, o Senhor Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano perfeito, a deusa Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador, e ao Jagadguru, Srila Prabhupada, o propagador desse conhecimento. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Então, o verso 21 é o seguinte: Tatra Sushrava Surid Vinastin Vanam Yata Venuja Vani Samshrayam Sanspardaya Dagdam Attanu Shocham Saraswatim Pratyak Yayatusnim. Tatra ali, ata depois disso, Shushrava ouviu, Surit, parentes, Vinastim, todos mortos, Vanam, floresta, Yata, assim como Venuja Vani, incêndio causado pelos bambus, Sashrayam, fricção de um com o outro, Sanspardaya, pela paixão violenta, Dagdam, queimada, Ata, assim, Anushocham, pensando, Saraswatim, o rio Saraswati, Pratyak, rumo ao oeste, Yaya, foi, Tushnim, silenciosamente. Então vamos ler agora a tradução, depois o significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Em Prabhasha, local de peregrinação, ele ficou sabendo que todos os seus parentes tinham morrido devido a uma paixão violenta, assim como toda uma floresta é queimada devido ao incêndio produzido por uma fricção de bambus. Depois disso, ele procedeu rumo ao oeste, onde flui o rio Saraswati. Vamos lá, o significado de Srila Prabhupada. Tanto os Kauravas quanto os Jadavas eram parentes de Vidura, e Vidura ouviu falar de sua extinção. Deixa eu ver se o som aqui tá legal. Acho que tá, né? Só um minutinho. Então vamos lá. Recomeçando, tanto os Kauravas quanto os Jadavas eram parentes de Vidura, e Vidura ouviu falar de sua extinção devido a uma guerra fratricida. A comparação da fricção dos bambus da floresta à fricção das sociedades humanas apaixonadas é apropriada. O mundo inteiro é comparado a uma floresta. A qualquer momento pode deflagrar um incêndio na floresta causado por uma fricção. A qualquer momento pode deflagrar
um incêndio na floresta causado pela fricção. Ninguém vai à floresta para atear-lhe fogo, mas devido a uma simples fricção entre bambus, acontece o incêndio que queima toda a floresta. Analogamente, na floresta maior da transação mundana, o fogo da guerra acontece por causa da paixão violenta das almas condicionadas, iludidas pela energia externa. Este fogo mundano só pode ser apagado pela água da nuvem misericórdia dos santos, assim como o fogo de uma floresta só pode ser apagado pelas chuvas que caem de uma nuvem. Nossa, que pertinente para o momento atual. Aliás, para todos os momentos dessa existência, desse plano de existência material, né? Prabhupada, isso demonstra que o Srimad Bhagavatam é um conhecimento, ele foi compilado há 5.000 anos atrás, mas é um conhecimento absolutamente atual. Por quê? Porque é um conhecimento do absoluto, permeado pela verdade absoluta, não por verdades relativas, entendeu? Que se adequam a circunstâncias momentâneas, temporárias. Não, o Bhagavatam está falando a realidade eterna. Shila Prabhupada aqui, Jai. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura ignorância e o meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Desha Tarine Shirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Sijiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Jai Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom, repetindo o verso então 21 do primeiro capítulo do terceiro canto. Tatrata Sushrava Surivinastin Vananjata Venujar Vanisam Shrayam Samspardaya Dagdan Atanu Shocham Saraswatim Pratyag Iyayatushnim. Em Prabhasha, no local de peregrinação, ele ficou sabendo que todos os seus parentes tinham morrido devido a uma paixão violenta, assim como toda uma floresta é queimada devido ao incêndio produzido por uma fricção de bambus. Depois disso, ele procedeu rumo ao oeste, onde flui o rio Saraswati. Estamos falando aqui de Vidura, né, que deixou o palácio, deixou a realeza depois de ser ofendido por Duryodhana e pegou o caminho da peregrinação. Ele foi assim ter com as pessoas santas, foi incrementar sua vida espiritual ouvindo em locais de peregrinação, ouvindo sadhus sobre a suprema personalidade de Deus, que é o verdadeiro objetivo da existência humana, de toda a existência. Interessante que Prabhupada, ele
o próprio verso, né? Ele está falando sobre um incêndio causado pela fricção de bambus. E Srila Prabhupada ele faz a correlação dessa fricção com os atritos que ocorrem dentro da sociedade, né? Nas relações que são intercambiadas pelas pessoas, pelos poderes que governam diferentes partes desse mundo, conflito de interesses. E Prabhupada então termina o seu significado fazendo assim uma referência a um verso muito conhecido do Shri Guru Astaka. São as orações que são dirigidas ao mestre espiritual. É a primeira estrofe que é cantada no Mangala Arati, aquela cerimônia super auspiciosa, o próprio termo, né? Mangala Arati, que é o Arati, ou seja, o processo de adoração, cerimônia de adoração auspiciosa, que acontece às 4:30 da manhã, nos templos da ISKCON. Alguns locais às 5, mas enfim, 4:30 da manhã. Sempre naquele horário do Brahma Muhurta. O horário do Brahma Muhurta é 1h30 antes do sol nascer até 1h30 depois do sol nascer. Esse horário é muito auspicioso para as práticas devocionais e é comprovado cientificamente que também é um horário bem assim apropriado para o estudo de uma maneira em geral, né? Por quê? Porque o sol ainda está em elevação. Claro, elevação dentro da nossa perspectiva relativa, tá? Na verdade, a Terra é que está girando, mas nos dá essa percepção de que o Sol vai se elevando e, portanto, ele vem trazendo o quê? Luz. E luz denota conhecimento. Luz denota você enxergar as coisas como elas são. E essa primeira estrofe desse mantra que é cantado, o Shri Guru Astaka, ele fala assim: Samsaradava nada lida louca, Samsaradava nada lida louca, Tranaya karunya gana gana Tuam praptasya kalyana gunarnavasya Vande Gurosri charanaravinda. Esse verso, ele fala exatamente que essa existência material ela é como um grande incêndio na floresta. E quando ocorre um incêndio numa floresta, e que é causado pela fricção de bambus, né? Como Prabhupada menciona no seu significado, ninguém precisa ir na floresta e atear fogo. O fogo ocorre naturalmente devido à fricção de bambus. O vento vem, né? Uma ventania, e começa aquela fricção de bambus, e dessa fricção sai uma fagulha, e daí começa um incêndio. Pessoas que fazem assim essas práticas, né, aventureiras de acampar, elas têm aquele método muito difícil, né, de você acender o fogo num local sem o uso de um mecanismo como um isqueiro, uma caixa de fósforos, né, um palito de fósforos, mas é aquela de você pegar um graveto e você ir em cima de uma superfície também de madeira, aí você começa a girar aquilo, e aí essa fricção produz uma primeira centelhazinha, uma fagulha, e dali é possível acender um fogo tão importante, né, num acampamento, como eu citei. Então, e assim acontece incêndios em florestas, né, da fricção de bambus surgem centelhas. E aí o que acontece? Acontece que quando ocorre um incêndio numa floresta, ele é devastador, ele produz muitos danos ambientais, além de queimar toda a floresta, ele impacta uma série de seres vivos, não é verdade? Alguns conseguem fugir, mas muitos deles, que têm metabolismos mais lentos, acabam que são queimados, né? Eles são incinerados nesse incêndio de floresta. Interessante que recentemente eu estava vendo um documentário falando sobre os tamanduás. Eles têm um metabolismo lento, perto assim do bicho preguiça. Claro, nem tão lento.
E aí falava-se exatamente isso, das queimadas que ocorrem ali naquela região do Mato Grosso, que é o Pantanal Mato Grossense. Então os tamanduás acabam que, devido à sua lentidão, eles são vítimas dos incêndios que acontecem, né? Muitos animais conseguem escapar porque são mais velozes. Então os tamanduás não. Então o incêndio numa floresta, ele é devastador, ele promove muitos danos em vários aspectos. E como é que se apaga esse incêndio, gente? Imagine uma floresta que pegou fogo. Então esse verso que eu mencionei, do Sri Guru Astaka, a primeira estrofe, ele fala, né, que somente a chuva da misericórdia, quando acontece uma chuva, vem aquelas nuvens carregadas e derrama água numa floresta que está em incêndio, então essa nuvem atacou uma misericórdia, tal qual uma misericórdia, e permite então que se apague esse incêndio dessa floresta. E aí esse verso ele faz uma correlação com o aparecimento do mestre espiritual, né, que vem exatamente para trazer a sua chuva de misericórdia e possibilitando que a gente desenvolva percepções mais elevadas acerca da existência, né, para a gente entender realmente quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, que mundo é esse, qual é a finalidade dessa existência material, qual é a meta da vida e, consequentemente, interligar a nossa existência com a existência do Senhor Supremo através do serviço devocional. Então, essa poesia, né, do Sri Guru Astaka, esses versos, eles têm uma linguagem muito poética e que faz então essa correlação, né? Então, assim como o incêndio numa floresta só pode ser apagado mediante o surgimento de nuvens carregadas de chuva e que derramam sobre essa floresta essa água, que é uma misericórdia, da mesma forma, a gente só consegue apagar o fogo da existência material através da chuva de misericórdia que é produzida pelo aparecimento do mestre espiritual. No nosso caso, o nosso Jagadguru Srila Prabhupada, que foi quem apareceu como que nuvens carregadas de chuvas de misericórdia e permitiu que a gente tivesse hoje aqui transmitindo essa leitura do Srimad Bhagavatam. Inclusive, é importante se frisar que hoje se celebra o dia que Srila Prabhupada desapareceu do planeta. Desapareceu porque o mestre espiritual, ele não aparece nesse mundo, ele não vem a esse mundo através de karma. Ele vem no momento apropriado para o cumprimento de uma missão. Srila Prabhupada, embora ele tenha tido um nascimento comum a todos nós, vindo do ventre de sua mãe, através da relação do seu pai com sua mãe, mas na verdade tudo isso está encoberto por Yoga Maya, porque Prabhupada ele vem como um missionário na causa de Krishna. Então por isso a gente menciona o aparecimento de Srila Prabhupada, quando ele quando ele nasce e aparece nesse mundo. Até porque ele vem no momento certo, não é devido a karma, guna e karma, né? Devido às reações de suas atividades ou devido às qualidades que ele desenvolveu, mas sim devido a esse aspecto missionário. Ele vem no momento certo, enviado por Krishna. Então por isso a gente fala, ele aparece. E da mesma forma, o mestre espiritual não é que ele morreu. Não, ele desaparece do mundo. Porque ele permanece vivo através das suas instruções. Também tem esse aspecto. O mestre espiritual ele está sempre vivo. Srila Prabhupada, como ele diz, se você quiser me conhecer, leia os meus livros. E não tem livros mais potentes do que os livros de Srila Prabhupada para despertar consciência de Krishna nos nossos corações.
Prabhupada tem a potência, porque esses livros foram escritos por ele como um agente de Krishna, empoderado diretamente por Krishna. Krishna o dotou de poder para poder transmitir o conhecimento da maneira que a gente precisa recebê-lo. Então é muito importante uma leitura sistemática, um estudo sistemático. Perdão, você que acompanha aqui pelo Instagram. É muito importante um estudo sistemático dos livros de Srila Prabhupada. Entendeu? E é isso que a gente está fazendo diariamente. E eu convido vocês para hoje, às 6 horas da tarde, às 18 horas, comparecerem lá no Rio Bhakti Center, Templo Hare Krishna do Itanhangá, para celebrarmos essa data tão importante, que é o dia que Prabhupada deixou o planeta, deixando a sua lição final. Tá? Prabhupada, na sua biografia, que é o Srila Prabhupada Lilamrita, são 6 volumes, e o 6º volume é intitulado A Lição Final. Porque Prabhupada nos ensinou, a sua vida toda ela foi dedicada à propagação do conhecimento sobre Deus e a nos instruir sobre como nós devemos, qual é a nossa conduta, como devemos, assim, conduzir nossas vidas aqui nesse mundo material, tendo por base os princípios de Bhakti Yoga, o serviço devocional amoroso à Suprema Personalidade de Deus, através do serviço aos devotos, ao mestre espiritual e aos devotos. E a todas as pessoas em geral da sociedade, em última análise, né? Porque um devoto ele está sempre servindo a sociedade como um todo. Porque o serviço devocional ele está na plataforma do absoluto. Então ele é, assim, acessível e benéfico a todo mundo indiscriminadamente. Então, Srila Prabhupada, hoje é esse dia que celebramos essa data tão importante, em que ele, além de transmitir tudo para a gente, ele deixou a sua lição final, que é exatamente em que estado de consciência nós devemos estar no momento que vamos abandonar o nosso corpo, a chamada morte. Que na verdade morte não existe, né? A morte é meramente a transmigração de nós, almas espirituais, de um corpo, de um invólucro que estamos habitando temporariamente. Então, Prabhupada nos ensinou isso, ele deixou essa lição, porque o momento que ele partiu desse planeta, o momento que ele deixa esse mundo, é um momento em que ele demonstrou ali que, embora estivesse já no leito de morte, ele estava o tempo todo absolutamente consciente de Krishna. E como se explica na Bhagavad Gita, no momento que nós deixamos o corpo, aquele momento ele vai representar exatamente todo o nosso preparo ou não para lidar com aquela situação. E se nós cultivamos a vida espiritual dia a dia, dentro da disciplina da consciência de Krishna, consequentemente, nós vamos estar nos preparando para esse momento crucial, delicado, tenso, e que depende muito da nossa capacitação para lidar com esse momento, capacitação essa que depende completamente da misericórdia do Guru e de Krishna, e que depende completamente de como nós conduzimos a nossa vida ao longo dela, entendeu? Esse é o ponto. No processo de Bhakti Yoga, da consciência de Krishna, absolutamente toda a disciplina nos é orientada, ela tem como finalidade exatamente nos preparar, em última análise, para o momento crucial, a prova final da existência material, que é o momento de deixar o corpo. É isso. Inclusive, muitas pessoas não compreendem, por exemplo, a importância dos jejuns que devem ser observados em datas específicas. A gente sabe que o ato de se alimentar, ele tem, além, obviamente, de manter o corpo físico, né, de nutrir esse corpo e dar a ele condições de existência, de saúde,
Mas o ato de alimentar também ele produz um prazer, não é verdade? E esse prazer ele tem que ser também, assim como todos os prazeres mundanos que derivam da fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos, ele tem que ser muito bem administrado para que não produza um apego excessivo aos prazeres sensoriais, o prazer da língua. E a língua é tida como o nosso assim, componente, o sentido mais voraz, entendeu? A língua tem que ser controlada, tanto sob o aspecto do que nós nos alimentamos, quanto sob o aspecto do que falamos. O que a gente está verbalizando, o que a gente está vibrando de sons, de expressões, de conceitos. Isso é muito importante, esse cuidado. Então a consciência de Cristo nos previne de tudo isso, sabe? E sim, então quando a gente faz o jejum, a gente está controlando a língua, o impulso de querer comer, de desenfreado ali, impulsivo. E detalhe, quando a gente deixa o corpo, a gente fica em que situação? A gente fica sem as funções sensoriais. Ficamos no chamado corpo sutil. E quando a gente tem muitos apegos aos prazeres mundanos, inclusive o apego à ingestão de alimentos saborosos, gostosos, que a gente desfruta, isso pode também produzir um sofrimento muito grande nesse momento que a gente está fora do corpo material, que nós abandonamos o corpo, mas estamos muito apegados aos prazeres sensoriais. Então, por isso, o jejum orientado pelas Escrituras, nas datas específicas que ele é orientado, ele tem uma finalidade exatamente de ir nos acostumando a ter o controle da língua. Porque no momento que a gente ficar no corpo sutil, a gente está de boa. A gente não está ali ansioso, querendo os prazeres sensoriais. A gente vai estar já mais preparado para lidar com aquele momento de transição. E quanto mais apegados a Krishna nós estivermos, quanto mais nós nos treinamos seguindo a disciplina da consciência de Krishna, mais estaremos preparados para ficar numa condição fora do corpo material, fora do condicionamento material. Entendeu? Porque a alma condicionada é exatamente aquela alma que está identificada com o corpo material, com esse mundo, achando-se pertencente a esse mundo, e que está cultivando a sua vida dentro dos princípios da vida mundana, dentro dos princípios do prazer sensorial. Então, no momento que ela vai deixar o corpo com esse estado de consciência cheio de apegos, primeiro, ela tem muita dificuldade de deixar o corpo. Segundo, quando ela fica no corpo sutil, embora já fora do corpo grosseiro, impossibilitada de desfrutar de prazeres mundanos, da gratificação dos sentidos, mas ela está completamente com a sua mente ali ainda totalmente conectada com os prazeres mundanos. E, consequentemente, o que acontece? Não à toa existem, assim, processos, tá? Supostamente religiosos, em que promovem, oferecem elementos materiais aí nas esquinas. Você vê lá, de repente, um prato com um tipo de alimento, com um charuto, com cachaça. Obviamente, a gente não pode supor que essas oferendas elas estão sendo direcionadas a pessoas sóbrias, a dhiras, né? Dhiras são pessoas sóbrias, almas sóbrias. Não. São pessoas que têm apegos ainda à gratificação dos sentidos. E esse é o ponto. Então, por isso a importância dos jejuns. E sim, o gancho, hoje, o dia dos aparecimentos de Srila Prabhupada, é muito pertinente falar sobre isso,
como Prabhupada, a sua vida, Prabhupada, ele é o Acharya, na verdade, ele é o fundador Acharya. Acharya significa aquele que ensina através do próprio exemplo, diferentemente daquele que discursa, mas não age dentro dos princípios do seu próprio discurso, né? Aquele conceito, né, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, Prabhupada, não existia lacuna entre discurso e ação. Era tudo chapado. O que Prabhupada falava era a forma como ele agia. Por isso a sua Shakti. Por quê? Porque pureza é a força. Você vai ter força nas suas palavras quando você age de acordo com o que você fala. Aí você tem potência. Por quê? Porque você tem a realização pessoal daquilo que você está falando. Então, consequentemente, você tem força, pureza para tratar daquele assunto, para dar aquele exemplo, para verbalizar aquele conceito, porque você pratica aquilo, entendeu? Então, Prabhupada é esse exemplo máximo, e ele é um Acharya, não meramente um Acharya, mas ele é o fundador Acharya. Por quê? Porque Prabhupada, ele adequou os princípios de Bhakti para essa era que a gente está vivendo, a era de Kali Yuga. Então a potência de Prabhupada é inconcebível. E Prabhupada nos ensinou exatamente a como lidar com o incêndio na floresta, né? Produzido dessa fricção, nessa analogia, tá? Das relações que acontecem nesse mundo, relações conflituosas. Prabhupada menciona aqui a questão das guerras, pelos interesses egoístas, pelo capricho, pelo desejo de poder, e a gente está vivendo hoje um momento super assim, conturbado, não somente com a guerra que acontece ali entre a Rússia e a Ucrânia, que perdura, mas também os conflitos étnicos que acontecem ali no Oriente Médio, aquela relação assim absolutamente desorientada, supostamente de questões religiosas, mas em que as lideranças sequer conseguem enxergar o outro como seus irmãos dentro do princípio mais elementar de vida espiritual, de compreensão de que todos os seres que habitam esse plano de existência, na verdade todos os seres que habitam todos os planos de existência são irmãos, porque são todos partes integrantes da mesma suprema personalidade de Deus. Deus é um só, e se expressa de diferentes maneiras para se tornar visível, se tornar acessível por diferentes pessoas em diferentes graus de consciência. Então o crente, o cristão, o muçulmano, o judeu, o Hare Krishna, né, o Vaishnava, na verdade, todos somos irmãos dentro da perspectiva do plano do absoluto, porque todos somos filhos de um mesmo Deus. Esse Alá, aquele que deve ser desvendado ou descoberto, ou também aquele o grande, o Buda, o iluminado, Jeová, o todo-poderoso, Krishna, o todo atrativo, o mais fascinante. Todos esses diferentes nomes, eles na verdade são atributos, eles adjetivam a suprema personalidade de Deus, que é uma só. E Deus tem todos esses nomes que adjetivam todos os seus atributos, as suas qualidades, como sendo aquele que deve ser desvendado, o grande, o mais inteligente, o todo atrativo. Então, assim, absolutamente inaceitável que aqueles que se dizem espiritualistas, religiosos, eles estejam lutando uns contra os outros. Aí você pode falar, mas na Bhagavad Gita tem a batalha de Kurukshetra, porém é completamente diferente. Por quê? Porque ali é a luta do bem contra o mal. Ali é a luta para o restabelecimento, a luta se fez necessário devido a necessidade, vou ser redundante, né?
devido ao fato de que era importante se restabelecer os princípios divinos de existência. O Dharma, esse é o ponto. E as lutas hoje que a gente vê, essas batalhas, elas não estão vindicando o restabelecimento do Dharma, não. Elas objetivam interesses pessoais de diferentes etnias, diferentes, enfim. São diferentes interesses, egoístas. Então é completamente, é outra parada, sabe? Mas enfim, então, a consciência de Krishna, ela permite o estabelecimento de, assim, uma capacitação nossa para lidar com os eventos tensos da existência material, com todas as situações adversas, nos preparar para... E como é que se dá isso? Primeiro a gente tem que se entender, se conhecer como seres. Aí você vai entender, lá na Bhagavad Gita, por exemplo, ele tem 5 temas, que são os 5 temas mais importantes da Bhagavad Gita. O Ishvara, que é a suprema personalidade de Deus, o controlador. Prakriti, que é a entidade viva, parte integrante de Krishna. Prakriti também é a natureza material, né? Fala sobre o serviço devocional, fala sobre Kala, o tempo eterno, fala sobre Karma, que é a atividade. Então, a gente vai poder começar a entender esse mundo como ele é. Entender a questão, por exemplo, de que nada de que nos acontece é fruto do acaso. Ele, na verdade, é a reação de atividades que nós mesmos praticamos. Então, consequentemente, o transcendentalista, o espiritualista, uma pessoa efetivamente religiosa, que está andando mesmo na via, no caminho do autoaperfeiçoamento, do autoconhecimento e do autoaperfeiçoamento, ela não será reativa. Por quê? Porque ela compreende que, caramba, se isso aconteceu comigo, é porque eu sou merecedor de receber isso como um teste. Tá? Na verdade, é uma reação de uma ação minha anterior. E como é que eu lido com isso? Ou seja, o transcendentalista, ele não vai agir impulsivamente naquele conceito toma lá da cá, de vingança, de revide. Ainda que essa situação desafortunada venha através de uma pessoa, porque essa pessoa, na verdade, vai ser um agente que vai produzir um tipo de dano, mas que esse dano é seu. É nosso, na verdade, é de cada um quando recebe, tá? E aí você assim, isola o agente do efeito, daquele efeito que você está recebendo. Você entende que aquela pessoa foi meramente um agente de Krishna, que está ali ajustando o seu karma, produzindo um tipo de situação pela qual você precisa passar. Todas as situações que nós passamos, nós precisamos passar por elas. Espiritualidade significa saber lidar com isso de forma proativa, consciente, sóbria, lúcida, para redução de danos. Porque esse é o ponto, né? Quem não age dentro dessa perspectiva, ele agrava os danos, torna as situações mais complexas ainda. Porque reage. E quando reage, o dano vai se ampliando. Né? Então, consciência de Krishna significa refrear impulsos irracionais, compreender as coisas como elas são e, sim, resumidamente agora falando, aceitar tudo que acontece, todos os infortúnios que acontecem nas nossas vidas. E aceitando isso, você automaticamente, quando você aceita, você, em última análise, você acolhe a situação, você já mudou a sua perspectiva
Você já é outra situação, já, opa, eu acolho isso, eu entendo, eu mereço isso. Então, automaticamente, você lida com o problema de uma forma completamente diferente. Agora, tudo isso precisa um treinamento, precisa a disciplina da consciência de Krishna. Então, não existe nada que seja prescrito, que Prabhupada nos ofereceu, nos prescreveu como condutas, que não tenha uma motivação filosófica muito profunda. Para tudo tem profundidade. Nada é algo assim aleatório ou um dogma. Não, tudo tem uma razão de ser com muita profundidade que está diretamente interligada à nossa capacitação para lidar com todas as situações da vida, em última análise, para nos preparar para o momento derradeiro no qual nós vamos deixar esse mundo. Entendeu? Esse é o momento do grande teste, a prova final. Tem aquela expressão que fala assim, que a vida é uma escola. Exatamente. E a gente não pode faltar aula, a gente tem que estar sempre, cada dia nós temos que interpretar como sendo um dia de desenvolvimento de mais conhecimento, sobretudo dentro do viés da espiritualidade, da capacitação para nós sabermos gerir as nossas vidas nesse viés, entendeu? De autoconhecimento, autoaperfeiçoamento. Cada oportunidade, cada momento da nossa vida é uma oportunidade de crescimento. É um trampolim para a nossa expansão de consciência, entendeu? Então, quando você entende a vida dentro dessa perspectiva, todo dia é uma aula, todo dia é um ensinamento novo. E o mais legal de tudo isso é que a gente não envelhece. Porque ficar velho é quando você acha que você já sabe de tudo, não é verdade? Eu já sou uma pessoa eu tenho tantos anos de idade, já vivi tudo. Então, poxa, como é que... Não. Todo dia tem um ensinamento novo para a gente receber, às vezes de uma criança, de um animal. É impressionante, né? É só a gente ter a devida visão, untar a nossa visão com bhakti. E a gente vai perceber que todo momento os sinais estão aí para esse nosso engrandecimento no caminho de aproximação de nós com Deus. Essa é a parada. Então, deixa eu ver, 44 minutos. Então, tá. Hoje vamos estar lá no templo às 6 horas da tarde, celebrando os desaparecimentos de Srila Prabhupada, que foi o baluarte, aquela referência máxima de vida espiritual, de vida devocional, entregue 200% para o serviço a Krishna. Tá? Então fica aqui esse convite para todos vocês. Acredito que vai ser feita também a transmissão pela internet. Creio que vai ser pelo Facebook, isso com o Rio de Janeiro. Pode ser pelo Instagram também, que é, enfim, ISKCON Rio, né? E você fica convidado para isso. E para que você possa também, né, se conectar com o maravilhoso mundo do serviço devocional amoroso, a suprema personalidade de Deus. Ok? Vou ver se você comentou alguma coisa, você que me acompanha por aqui no nosso Facebook. Deixa eu ver aqui como é que estamos. Marcos Maria Branquinho, Hare Krishna, minhas reverências, Mahaprabhu Kripadasa. Jaya, minhas reverências, Marcos Maria Branquinho também. Aqui a Chama Devidasi, representante de Niterói. Muito obrigado por sua audiência. Temos aqui já um comentário. Também minhas reverências, tá, Chama? O Marcos Maria Branquinho fala que o filósofo alemão Friedrich Nietzsche chama essa aceitação do que nos vem na vida como amor fati. Uau, que legal! Interessante. Muito obrigado por essa sua contribuição, Marcos. Muito legal. Ele bota aqui, Jai Srila Prabhupada. Ai, meu Deus, eu falei Teresópolis de novo. Acho que é a segunda vez que eu falo Teresópolis, né? Engraçado, né? Porque eu acho que é Vrajabhumi, né? Então vem logo Teresópolis. Petrópolis, Chama Devidasi, me perdoe mais uma vez. É a segunda vez que acontece esse ato falho da minha parte. Entendeu? Petrópolis. Ela que é a esposa do Mayapur Chandra, que é o presidente do nosso CGR3. Não é isso?
Mayapur também, que dá aulas muito legais aqui no nosso canal de comunicação pelo Facebook. Então, obrigado você que esteve aqui acompanhando essa leitura de hoje, nesse dia super, hiper auspicioso, dia do desaparecimento de Srila Prabhupada. Aí alguém pode falar, poxa, mas é um dia triste. Obviamente, né? Sobretudo para aqueles que estiveram diretamente com Srila Prabhupada, imagine, né? Que tiveram contato presencial com Srila Prabhupada. A partida de Srila Prabhupada, ela foi certamente muito dolorosa, claro que foi. Mas a gente tem um aspecto aí importante, que é de se glorificar essa grande alma e de se glorificar assim, toda a demonstração, tudo que ele fez por nós. E claro, sabendo que Prabhupada, para onde ele foi? Prabhupada retornou para Goloka Vrindavana. Então é um dia glorioso, é um dia também que tem essa conotação da dor, da perda, da separação, na verdade, né? Porque não existe perda, porque Prabhupada está presente através das suas instruções. É impressionante como Prabhupada é vívido nas nossas vidas, através dos seus livros, dos seus ensinamentos, todos os seus exemplos. Inclusive aproveito para dizer que sobre a importância de todos lermos o Srila Prabhupada Lilamrita, os 6 volumes. Tem o Santo do século XX, que é condensado, é o Prabhupada Lilamrita condensado, que é a biografia de Srila Prabhupada, mas tem o Srila Prabhupada Lilamrita nos 6 volumes, que, olha, é fantástico, entendeu? Para se conhecer Prabhupada também, saber das situações que Prabhupada passou, toda a sua capacidade, demonstração de total conexão com Krishna o tempo todo, entendeu? Fica essa dica aí para vocês também. Mas enfim, então, aqui no nosso Instagram, deixa eu ver se tem algum comentário. Obrigado a todos vocês que estão aqui, que se conectaram. Você que comentou alguma coisa, deixa eu ver aqui. Perdão. Temos aqui a Capacitação Pessoal Oficial, que mandou aqui um gratidão. Obrigado por você acompanhar a leitura de hoje. Você outro dia falou o seu nome, eu não vou me lembrar. Me desculpe, tá? Também aqui o Bhakta Adriano mandou aqui um Hare Krishna e mandou assim: minhas reverências, todos os devotos reunidos. Obrigado, Bhakta Adriano, por sua audiência. Ele bota aqui obrigado, Prabhu. E parece que é isso, né? Essa foi nossa leitura de hoje, nesse dia maravilhoso. E mais tarde, repito, estaremos lá no Rio Bhakti Center para celebrar esse dia do transcendental desaparecimento de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jai. Boa continuidade de semana para vocês e que vocês possam estar assim abrigados no santo nome e nesse conhecimento maravilhoso das escrituras reveladas por Srila Prabhupada. Hare Krishna.